Liana, obrigado porque o Senhor tem abençoado os teus filhos, dando a eles oportunidade de celebrarem seus aniversários. E obrigado, Pai, irmão João Batista aqui com a gente, ombreando, no período mais difícil da pandemia, estávamos juntos, e agora sabemos que enquanto o Senhor der fôlego a esse homem de Deus, ele vai estar com a gente, animado e servindo ao Senhor, sendo exemplo para os fiéis. Obrigado pela vida dele, pela sua família e aqueles pedidos que ele tem dito, feito ao Senhor pela madrugada fora. O Senhor sabe o que é, então atenda de acordo com a sua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, queridão, queridona. Que bênção, que bênção. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 30 a 35. Nosso tema hoje é este: somos o povo do livro. Daqui a pouco eu explico por que essa expressão. É importante você entender a nossa linha, não é? Aonde estamos, e é importante você nos acompanhar, prestando atenção justamente aí nessa relação que esse texto tem, sobretudo com as porções anteriores. O Senhor esteve ao lado do seu povo quando da conquista de Jericó, no capítulo 6. Nós não temos dúvidas nenhuma disso. E aí, para você não ter dúvidas, a vitória aconteceu porque Deus foi considerado. Todas as vezes que Deus é considerado, não tem como dar errado, né? É impossível dar errado. Então, Deus apareceu, estabeleceu suas estratégias, o povo aqueceu, obedeceu, e o resultado foi a conquista de Jericó. Já no capítulo 7, nós temos uma outra que tinha tudo para ser uma conquista ainda mais fácil, mas talvez por conta disso houve aquele relaxamento, aquela displicência. A obediência de todo o povo, no capítulo 6, rendeu a vitória. A desobediência de um homem só provocou a derrota, no capítulo 7, quando da primeira tentativa de conquista da cidade de Ai. Eu gosto de fazer esse paralelo porque a gente precisa entender aonde o texto da palavra de Deus está nos levando. A obediência de todo o povo causou, ou provocou, ocasionou a vitória em Jericó. A desobediência de um homem só produziu a derrota. Nós precisamos levar muito a sério, amados, a questão do nosso pecado. A gente precisa levar muito a sério aquilo que a gente muitas vezes vai guardando no nosso coração, vai guardando na nossa bagagem, se vai escondendo na nossa tenda, como Acã escondeu aquela capa, um punhado de ouro e um punhado de prata. O Senhor foi severo, sua justiça foi feita. E no capítulo 8, nós vimos na quinta-feira passada de que a segunda tentativa, tudo aconteceu de acordo com o plano de Deus. Uma estratégia também divina, uma emboscada, um grupo esperando fora dos muros da cidade, chamando a atenção do rei, do exército. O rei de Ai, achando que a vitória seria mais uma vez questão
simples abandona a cidade, os homens de guerra, e nisso um outro grupo do povo de Deus ocupa a cidade e acontece uma vitória acachapante, uma vitória incrível. Daí então, amados, acontece aquilo que alguns comentaristas chamam de o coração do livro de Josué. O momento que o povo para sob a liderança de Josué e edifica um altar ao Senhor. E mais do que isso, eles reescrevem o livro da lei de Moisés. Eu creio que pode ser os 10 mandamentos, as mesmas palavras que o Senhor havia revelado a Moisés em Êxodo 20. E Josué então lê o livro da lei ao povo e aproveita aquela ocasião favorável e aquela topografia favorável, vou explicar porquê, entre Monte Ebal, Monte Gerizim, ali em Siquém, um lugar que era uma espécie de anfiteatro natural. Até hoje o pessoal que visita Israel e visita essa região, eles conseguem se comunicar de um monte a outro por conta da acústica daquele lugar. Deus não faz nada de qualquer jeito, né? E daí então aquele texto de Deuteronômio 27, que é um texto fortíssimo sobre as maldições para os desobedientes, é lido. E a cada maldição o povo teria que dizer amém. 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 Tudo que Moisés havia ordenado foi lido ali. Há momentos, amados e amadas, da história do povo de Deus, em que houve a necessidade de parar para fazer uma aliança, para renovar a aliança. No livro de Josué mesmo, no capítulo 24, teve que fazer uma renovação da renovação. Onde nós temos aquele texto que é o versículo mais conhecido de Josué. Qual é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Anos depois precisou acontecer novamente. E por aí vai. E até nos nossos dias, amados. Há momentos que a gente se acostuma, sabe? Quem está fazendo discipulado com a gente, leu aquele texto, a gente se acostuma. E a gente se acostuma com uma vida cristã, muitas vezes nominal, mecânica, e essa pandemia revelou muito isso, não é? Pessoas que já não sentem mais falta de estar aqui. Pessoas que conseguem substituir a igreja por alguma outra atividade. Vai crescer, amados e amadas, consideravelmente o número de crentes nominais no Brasil. Eu sou de um tempo que a gente falava muito de católicos nominais. A pessoa se dizia católica no censo, mas nunca ia na igreja. Só em casamento, batizado, quando era alguém da família, e velório. Mais ou menos assim. E hoje nós temos também os crentes nominais. Aqueles que vêm também, quem sabe, na cantata de Natal, na cantata de Páscoa, e quando morre alguém conhecido, ou vai apresentar a criança. E não muda nada. A Bíblia não muda nada. É um livro que fica guardando poeira. E alguns supersticiosos deixam aberto onde? Salmo 91. A página chega a ficar amarelada. Achando que isso... Gente, a Bíblia só vai estragar a Bíblia. A Bíblia é um alimento. Talvez por outra nós precisamos de uma renovação. E hoje o culto, a proposta da mensagem é essa. Somos o povo do livro. Então precisamos valorizar isso. Acompanhem a leitura, por favor, aí.
Josué capítulo 8, versos 30 a 35. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro, pedras brutas. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, repita comigo, todo Israel. Todo, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, estavam de um lado e do outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Deus, por favor, fale ao nosso coração, captura-nos, que não haja locomoção desnecessária ou qualquer ruído para nos atrapalhar, para nos distrair, para que a sua palavra encontre guarida nos nossos corações. Seja com os nossos irmãos e irmãs que estão online, que estes também estejam ligados, quer seja assistindo ao vivo, quer seja assistindo à gravação desta mensagem, no nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos, dando um clique, crentes que amam a Deus, amam a sua palavra e são conhecidos como o povo do livro. Se você não sabe, amados e amadas, os muçulmanos nos chamam de o povo do livro, ou um dos povos do livro, né? Porque os muçulmanos usam essa expressão também para os judeus. Tanto os judeus quanto os cristãos somos mencionados, inclusive no Alcorão, como os povos do livro. Amados, um dos apelidos que os cristãos protestantes tinham no início da história de evangelização no Brasil eram os Bíblias. Nós éramos conhecidos como aqueles que tinham amor pelas Escrituras. Foi próprio sempre da história dos evangélicos, dos chamados protestantes, o interesse pela leitura da Bíblia. Até o século XVI, por exemplo, a Bíblia ficava acorrentada aos púlpitos das grandes catedrais e elas eram em latim, em sua maior porção. Apenas os padres, os doutores da igreja acessavam a Bíblia. Os mais eruditos, desde as línguas originais. A partir do século XVI, alguns homens de Deus se propuseram a traduzir a Bíblia. Nós mesmos usamos essa expressão tão comum, João Ferreira de Almeida. A gente se esquece que ele foi um pastor, um líder holandês, trabalhando como missionário na Holanda, e traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. E outros mais. Lutero foi responsável pela tradução da primeira Bíblia traduzida para o alemão.
E os historiadores chegam a dizer de que a língua, inclusive alemã, deve a sua formação gramatical e a sua estética à tradução da Bíblia feita por Martinho Lutero. Para o inglês, nós temos William Wycliffe e tantos outros homens que morreram porque ousaram traduzir a Bíblia para o vernáculo local. Era algo impensável até o século XVI. Nós temos, amados, hoje a Bíblia à nossa disposição. Mas eu temo que a Bíblia não tem sido tão amada entre nós. Crentes que amam a Deus, amam a sua palavra e são conhecidos como o povo do livro. Em Deuteronômio 30, 19 e 20, o Senhor disse: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, mediante esta palavra, amados, no espírito da lei de Moisés, é que Josué reúne o povo. E a divisão desse texto, João Marcos, só para o pessoal ter ideia, é muito simples. Primeiro, o livro foi reescrito. Não sabemos se foi o próprio Josué ou se teve algum outro copista que pegou uma pedra e, aos moldes da tradição egípcia, muito importante eu dizer isso, tanto Moisés quanto Josué estiveram no Egito e aprenderam então o ofício da escrita em pedras. Não é aquilo que os historiadores vão descobrir depois, chamado os hieroglifos. Depois você pesquisa aí na internet, o pai de todos, o Google, para saber essa informação. Então, diante dessa escrita ainda bastante tradicional, primitiva, o livro foi reescrito. E eu gosto de pensar nos livros reescritos dando ênfase ao sentido dos olhos. Como é importante, amados, a gente ler a palavra de Deus. Eu conheço pessoas, e vocês, alguns aqui também conhecem, que aprenderam a ler para ler a Bíblia. Eu sei de irmãos e irmãs que, se você der um livro para ele, ele não sabe ler. Mas se você der a Bíblia, ele lê. Levi, lembro da irmã Francisca. Vista curta, pouca leitura, mas toda manhã ela estava com a Bíblia dela. A Bíblia, ler. Meu pai é cego, para quem não sabe, já há alguns anos, e ele sente muita falta da leitura da Bíblia. Tem elemento, tem, obviamente, hoje recursos, a Bíblia narrada, mas a leitura da Bíblia. Então, o livro reescrito, o sentido dos olhos. João, o segundo vem o livro lido. E aí, quando a gente fala do livro lido, eu enfatizo aqui o sentido da audição, os ouvidos. Então, há um livro escrito e depois esse livro é lido e o povo escuta. Nós precisamos escutar mais, amados. A gente está falando muito. Eu não sei se foi Rubem Alves ou algum outro desses pensadores, falou o seguinte: chega de cursos de oratória. Está na hora da gente se matricular em cursos de escutatória. A gente fala muito e a gente escuta pouco. Ouvido,
atento. John Stott fala que nós devemos ter uma dupla escuta. Eu escuto a Bíblia e eu escuto as pessoas. A gente tem que parar de estar conversando com a pessoa e enquanto a pessoa está falando, a gente já está pensando no que a gente vai responder. Aí você nem está prestando atenção no que a pessoa está falando, porque você quer falar. Seu negócio é falar. Então a Bíblia escutada. Muito bem. Versículos 30 a 32, este livro então é reescrito. Josué edifica um altar ao Senhor. Uma curiosidade bíblica, o primeiro altar ao Senhor, quem levantou foi Noé. Gênesis 8, 20 a 22, Noé levanta um altar ao Senhor e se utiliza de animais puros, de aves puras, logo após então o dilúvio. Foi nessa ocasião que Noé ouviu do Senhor a seguinte expressão: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então essa palavra continua valendo, tá ok? Ele fala, pastor, esse frio nunca vai acabar. Vai. Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, ou enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, pode acontecer o que for, enquanto durar a terra, vai ter semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Josué edifica um altar no monte Ebal, e isso está em concordância com aquilo que nós vamos encontrar em Deuteronômio 27, 4 a 8. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem estas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pitem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras toscas, e sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali e alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Então, se você quiser anotar depois, prestando atenção, esse texto é um cumprimento, uma obediência ao texto de Deuteronômio 27, 4 a 8, que Deus disse a Moisés: quando vocês tiverem passado o Jordão, façam isso. E agora Josué está cumprindo. A palavra de Deus, amados e amadas, precisava ser realçada neste contexto. Vitória em Jericó, derrota em Ai, agora vitória em Ai. O povo não... Josué temia que o povo ficasse nessa gangorra espiritual. Esse perde-ganha. O que dá estabilidade na vida da gente é a palavra de Deus. Porque tudo pode passar, amados, mas as palavras do Senhor não passam. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos encontrar na palavra de Deus Pedro escrevendo isso em uma das suas cartas. Aconteça o que acontecer, amados. A palavra de Deus também diz, olha, o mundo e a terra poderão passar, mas as suas palavras não hão de passar. E não passam mesmo, amados. A Bíblia não fica velha. Eu leio a Bíblia hoje, eu vou ler a Bíblia daqui a 30 anos, meu filho vai ler daqui a... uma recaída, né? Meu filho vai ler daqui há 50 anos e vai continuar a mesma palavra. O mesmo poder de transformação. Meus netos vão ler a mesma Bíblia. Bisnetos vão ler a mesma Bíblia. Amados, tentaram acabar com a Bíblia e não conseguiram. Quantas Bíblias foram queimadas, amados? Em nossa cidade mesmo, Angra dos Reis, quando o Evangelho chegou, isso há cerca aí de quase um século, quando o Evangelho chegou em nossa cidade, os padres mandavam os seus fiéis apedrejarem os crentes
não comprarem suas Bíblias, porque alguns dos crentes saíam como comportores. Lembra dessa palavra? Comportores. Eram crentes que saíam vendendo Bíblias nas casas. E tinha autoridades aqui em Angra dos Reis e no interior, em outras cidades, padres que chegavam a dizer o seguinte: olha, cuidado com esses protestantes. Eles estão vendendo uma Bíblia, mas não é a Bíblia verdadeira. Quem lê essa Bíblia, quem lê esse livro, fica doido. Fica maluco. No Nordeste tem histórias assim. No Norte tem histórias assim. No Sul, a despeito da colonização católica e alemã, a Bíblia, amados, demorou a ser realmente aceita e considerada. Nós estamos então, amados, diante de um marco. No Monte Ebal, de acordo com aquilo que Moisés já havia ordenado, o livro da lei de Moisés, um altar de pedras toscas, pedras brutas. Por que um altar de pedras brutas? Para que não houvesse, amados, nenhum detalhe humano. Diferentemente dos cananeus que faziam altares com gravuras das suas divindades, Deus não pode ser retratado com pinturas. Faz parte dos 10 mandamentos, sobretudo o primeiro, né? Não farás para ti imagem de escultura. A ideia das imagens, amados, um Deus que não aceitava ser retratado por imagens. Porque como é que se desenha Deus? Deus é espírito. Deus não tem forma humana. Por isso que foi um ultraje, uma vergonha, uma afronta a Deus, quando Arão, por pressão popular, cuidado com a pressão popular, né? Ele acaba fazendo um bezerro de ouro, uma divindade aos moldes dos egípcios. Os egípcios tinham seus deuses, os cananeus tinham seus deuses, e o Deus de Israel deveria ser cultuado em um altar de pedras toscas, pedras brutas, sem desenhos, sem gravuras. A coisa é tão séria, amados, que os protestantes, historicamente, sempre fizeram suas Bíblias sem gravuras. Se você vê uma Bíblia com gravuras, geralmente são Bíblias na edição católica. Até hoje tem alguns mais radicais que não admitem fazer pinturas, gravuras, absolutamente. Nem para crianças, não é? Mas esse cuidado era por conta disso. Para que ficassem apenas o texto da palavra de Deus. A lei de Deus é uma lei escrita. É uma lei impressa. Não teve essa discussão do voto impresso? Na Bíblia tem que ser um livro impresso. No coração. A gente precisa ler, manusear, tocar. A Bíblia, o livro de Deus. No Monte Ebal, como eu disse para vocês, era o local onde as montanhas escavadas, hoje identificam-se uma série de bancos ali uniformes de calcário. Era um anfiteatro natural. Propriedades acústicas entre as montanhas. Quem se encontra em uma montanha pode ouvir com facilidade uma pessoa em outra. Monte Ebal, o monte onde deveria ser lido as maldições. E o povo dizia, amém e amém. Se você quiser, só algumas dessas maldições, eu não vou ler todas, né? Deuteronômio 27, a partir do versículo 15. Por exemplo, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá, amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe. Todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo. E todo o povo dirá,
Amém. Está valendo ainda isso, né? Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Eu tenho que ser muito maldoso para fazer o cego errar o caminho, mas amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, com o animal, com sua irmã. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. Maldito aquele que aceitar suborno para matar a pessoa inocente. Todo o povo dizendo, amém. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. No Monte Ebal, o monte das maldições. E a pergunta que não quer calar, amados, é justamente essa, né? Por que no Monte Ebal, né? Porque o Monte Ebal foram proferidas as maldições. No Monte Gerizim, as bênçãos. O Monte Ebal era o altar dos pecadores. E é de lá que nós precisamos começar a nossa renovação, a nossa consagração diante do Senhor. Porque ninguém vai mudar de vida enquanto não se reconhecer pecador. Tem gente que já quer começar em Gerizim, né? Tem gente que já quer começar recebendo as bênçãos. Mas primeiro tem que passar por Ebal. Primeiro tem que ouvir as maldições. Os samaritanos, por exemplo, do tempo de Jesus, cultuavam no Monte Gerizim. Por isso que a mulher samaritana vai dizer em João capítulo 4, a partir do versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, no Gerizim, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que Jesus responde a ela? Mulher, acredite no que eu digo, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olhe para mim, a questão, amados, não é o lugar, a questão é o coração. Por isso essa ênfase aqui no Monte Ebal. Reconhecer-se pecador, reconhecer-se injusto, reconhecer-se indigno. Como Isaías, eu sou homem de impuros lábios, de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Como Pedro, diante de Jesus, em Lucas no capítulo 5, afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Este é o sentido, amados. E há também aqui, amados e amadas, uma ênfase nesse texto muito interessante, que é um altar, uma renovação da aliança, porque a gente se esquece com facilidade. Por isso que todos os meses nós temos a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É um memorial. Nós nos esquecemos. E nós precisamos nos lembrar, amados, que temos que pedir perdão pelos nossos pecados. E isso tem que ser feito todos os dias. Um texto que eu li antes, Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Na ceia do Senhor, amados, ou na renovação da aliança que temos feito com o Senhor, nós precisamos olhar para trás, para aquilo que Jesus fez por nós. Mas precisamos também olhar para frente com esperança. Esperança de que, ao nos lembrarmos da ressurreição de Jesus, temos a promessa da nossa própria ressurreição. Olhe para mim, amados, essa renovação da aliança, essa leitura da palavra de Deus, dita por Moisés e agora feita por Josué, ela precisou ser feita e refeita ao longo da história, porque
Nós precisamos lembrar o Deus a quem servimos. E precisamos recordar, sobretudo, para o lugar onde Deus está nos levando na nossa história. A despeito dos nossos vacilos, o Senhor tem nos separado como povo dele. E Ele vai estar renovando a nossa fé. Não é vexatório reconhecer os nossos pecados. Vexatório é viver sem consciência e sem respeito, sem reverência, sem cuidado para com as coisas de Deus. O livro. E agora, João Marcos, o livro é relido, né? É lido novamente. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, versículo 33, com os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, diante dos sacerdotes levitas, metade deles no Monte Herezim, outra metade no Monte Ebal, e ali, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, para que o povo de Israel fosse abençoado. Abençoado com o quê? Versículo 34. Depois Josué leu todas as palavras da lei. A bênção e a maldição. Segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação. E atenção, mulheres, crianças e estrangeiros. Amados e amadas, há um impacto com desdobramentos eternos quando a palavra de Deus é lida. Reflita sobre a história dos avivamentos, você vai ver que em todos os momentos marcantes da história do povo de Deus, houve a leitura da palavra de Deus ou a redescoberta da palavra de Deus. Em 2 Reis 23, 1-3, o rei era Josias. Ele sobe à casa do Senhor, com ele vão todos os homens de Judá, de Jerusalém, sacerdotes, profetas, todo o povo. O rei lê todas as palavras do livro da aliança. E este livro havia sido encontrado na casa do Senhor. Olha, amados, que contratempo, ou que contrassenso, para ser mais preciso. O livro de Deus foi encontrado na casa de Deus. O livro de Deus estava perdido na casa de Deus. O rei se põe em pé, então, faz aliança diante do Senhor, guarda os mandamentos, os estatutos, os testemunhos, e o povo diz, amém. O povo diz, amém. Aproximadamente aí no ano 8 antes de Cristo. Mais 8, 7 antes de Cristo. O povo vai para o cativeiro. Na volta do cativeiro, Neemias 8, reúne novamente o povo. Esdras traz o livro da lei de Moisés, o mesmo livro. O povo se reúne na praça. Passa meio-dia, 6 da manhã até o meio-dia. Neemias 8:3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Ouvidos atentos. O que é um avivamento, amados? Senão uma redescoberta da lei de Deus, da palavra de Deus, movimentos de leitura da palavra de Deus, nosso, pessoal. Está com a vida fraca, frágil espiritualmente, comece a ler a palavra. Porque é fato, amados, de que a primeira coisa que você deixa de fazer quando você não está bem em sua comunhão com o Senhor é justamente a leitura da Bíblia. Você passa a ter sono, você começa a ler a Bíblia, você lê 2 versos, os olhos começam a lacrimejar, te dá um sono infernal. Você assiste um filme,
e você quer assistir outro, e você maratona a madrugada inteira assistindo o filme acordado. Mas você vai ler João 3,16, você já na metade do verso já está, como diz a moçada, nos braços de Morfeu. Te dá um sono. Isso é espiritual, amados. A gente brinca e tudo, ri, mas é espiritual. Por que você não consegue ler a Bíblia? Você lê um romance, você lê um livro de ficção, você lê um mangá, você lê um livro do seu autor preferido, mas você não lê a palavra de Deus. Nós precisamos entender, amados, que avivamento é Deus agindo no meio da igreja. Lloyd Jones diz que a essência de um avivamento é quando o Espírito Santo desce sobre o número de pessoas reunidas, ou sobre toda uma igreja, ou sobre o número de igrejas e distritos, ou talvez um país inteiro. É uma visitação do Espírito Santo, é um derramamento do Espírito Santo. E é isso que está acontecendo aqui, amados. Versículo 34 fala que Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito ali. Josué não leu apenas os textos favoráveis. Josué não pegou aquela caixinha de promessa, já viu? Horóscopo de crente. Só tem versículos positivos ali, amados. Só tem promessa. Só tem glória a Deus, aleluia. Pastor, só é contra a caixinha de promessa? Tem que ter uma caixinha de compromissos também. Coloca os dois. Caixinha de promessa e caixinha de dever, de compromisso. Porque, amados, a vida cristã é compromisso. É ou não é? Alguém já disse, amados, que nós devemos ler a Bíblia contra nós também. A gente só quer saber de ler a Bíblia a favor de nós. A gente gosta de citar versículos que estão linkados à nossa experiência de vitória. Mas a palavra de Deus diz, olha, versículo 35, não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. E para as mulheres, atenção minhas irmãs, as mulheres, depois você é levado a pensar como alguns pensam, de que a Bíblia tem algum tipo de afetação ou discriminação às mulheres. Não há um livro, amados, que seja mais favorável e imperativo no sentido de observar e valorizar a mulher do que a Bíblia Sagrada. No Alcorão, até se autoriza o homem a agredir a mulher. Sabia disso? Na Bíblia, não. Na Bíblia fala para você considerar a mulher como o vaso mais frágil. Aí você precisa entender o texto correto. Ela é mais frágil. Você é frágil. E ela é mais frágil. As mulheres ali, atentas à leitura. As crianças, amados. Tem gente que, não vou levar meu filho na escola dominical por causa do Covid, ou porque ele não entende mesmo, né? Não entende. Só entende o celular. E a criança come vendo o celular, dorme vendo o celular, acorda vendo o celular, está no culto, está no celular, e a vida toda no celular. Crianças precisam ouvir a palavra de Deus, amados. Histórias da palavra de Deus. Algumas histórias, amados, que eu cito de cabeça hoje é porque eu aprendi desde criança. Tem que usar essa memória para o bem. Né? Aqueles discos do nosso amiguinho, né? A gente ouvia até furar. As histórias, sobretudo as narrativas. Né? Até hoje, por exemplo, eu lembro da vozinha da serpente de Gênesis 3. Não é bem assim. Era a vozinha da serpente. Crianças. E os estrangeiros também, olha só, mas os estrangeiros que viviam no meio deles. Todos os agrupamentos humanos foram visitados pela palavra do Senhor. Isso é um avivamento.
é quando o Espírito de Deus vem sobre as pessoas. É quando Deus desce. É quando há um batismo, um derramamento, uma visitação de Deus em todo o povo. Homens, mulheres, crianças, nacionais, estrangeiros. Ah, como nós ansiamos por um avivamento. Como nós vamos pensar muito na campanha de missões. Minha pátria para Cristo. O Brasil, amados, o Brasil não deveria, a gente não poderia falar o Brasil, os Brasis. Porque não é o mesmo Brasil, gente. Os Brasis para Jesus. Ouvindo a palavra de Jesus. 2 aplicações apenas para você ir para casa assim, tinindo e pensando nesse texto. E observando, amados, de que essa renovação da leitura da palavra de Deus, da reescrita e da palavra relida, acompanhou o povo outros ciclos mais. Apesar que quinta-feira que vem nós vamos começar a ver que houve uma outra recaída, porque, amados, a vida é feita de altos e baixos. O povo não observou a aliança do Senhor e cometeu um erro, mas um erro que, ao longo da história, você vai ver os desdobramentos. Amados, antes de ver essa grande aplicação aí, Deus perdoa os seus pecados, mas não alivia as consequências. Não pensa que Deus vai apagar tudo. Tem consequência que a gente tem que estar levando, cara. Peça a Deus, Senhor, aumenta o meu cangote, aguenta a minha força aí. A minha estrutura, Senhor. Fortalece os meus ombros. Mas não perca de vista a palavra dele. Deus sempre vai estar certo e você vai estar sempre errado. Então, não deixa ele não. Não abandona Deus não. As pessoas acabam ao longo eu não consigo, você não vai conseguir nunca. O que você não pode fazer é deixar Deus. Que é o único que está certo nessa história toda, da desgraceira da sua vida, o único que está certo é Deus. Então não abandona ele não. Prossiga. Avança. Tá? Fato é que precisamos nos lembrar do Senhor em nossos dias, justamente para vivermos os efeitos de seus feitos na história do povo de Deus. Quem se esquece do que o Senhor fez no passado, não desfruta do que Ele faz no presente. Por isso que a gente precisa de memoriais. Eu não sei se você está ligado acerca dos memoriais no livro de Josué. No capítulo 4, quando o povo atravessa o Jordão, tem ali um altar, um memorial. Para quê? Versículo 21 diz assim: quando no futuro os sírios perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, expliquem, Israel passou em seco este Jordão. Memorial. No capítulo 5 nós temos um outro memorial, mas aí já não é um altar mais de pedra, mas é a circuncisão. Um compromisso que o Senhor havia estabelecido com Abraão, de que os meninos deveriam ter um sinal externo de uma aliança que fora feita com o coração. E esse sinal externo era justamente ali uma pequena, que hoje nós chamamos de vasectomia, só que hoje é feito com anestesia local. Nem se faz com anestesia, porque quando se faz quando criança, né? Mas quando se tem que fazer mais adulto, é tudo. Mas naquele tempo era no sangue frio, a pedra lisa, afiada, e cortava aquela pelezinha do órgão genital masculino. Ui. A circuncisão. O povo precisou fazer no capítulo 5. E aí no versículo 8 vai dizer, 9 vai dizer, o Senhor, né? Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por que a vergonha do Egito? Porque desde a saída do Egito, o povo não havia obedecido essa ordenança.
Então, o Senhor está dizendo, assim como eu removi, vocês removeram a pele do órgão masculino, eu estou removendo a ofensa, a vergonha de vocês. Daí o nome Gilgal, que é justamente no radical hebraico, remover. E foi celebrada a Páscoa, que havia sido deixada de ser celebrada também no deserto. Houve essa celebração. Aliança, amados. Renovação. Vocês estão comigo? Depois, Jericó, houve aquela vitória, tudo bem. No pecado de Acã, houve um outro monumento sendo feito. Josué 7, 26. Acã é apedrejado e ali é levantado, versículo 26, um montão de pedras. E aquele lugar passou a se chamar Vale de Acor, que significa perturbação. No capítulo 8, no versículo 28, Josué põe fogo na cidade de Ai e a reduz ali também a um montão de ruínas. O nosso Deus estabelecendo marcos. E agora há um altar de pedras, pedras não lavradas, não trabalhadas com instrumentos humanos, pedras in natura, justamente para representar de que Deus, o culto a Deus não pode ter afetações humanas. Como diz a tradição reformada, o culto ao Senhor deve ser como Ele mesmo prescreve nas Escrituras. Não pode ter invenção. Vamos fazer um culto maneiro. Não existe culto maneiro. Existe culto aceitável ao Senhor. Culto aceitável ao Senhor. E nós precisamos disso, amados. Por isso temos a ceia do Senhor. Por isso, a nossa comemoração de aniversário mesmo, pegando o exemplo do João, nós deveríamos fazer isso, uma renovação de aliança. Não sei, acredito que o João Batista tenha feito isso hoje de manhã. Senhor, eu tenho lhe seguido durante tantos anos. Obrigado porque o Senhor está me dando mais um ano. Um marco. As nossas comemorações de aniversário, elas não deveriam ser pomposas, deveriam ser espirituais, porque são recomeços. É como se Deus estivesse dizendo: as minhas misericórdias estão se renovando na sua vida. Em Lamentações, Jeremias vai dizer: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por fim, eu quero terminar com essa frase, João Marcos, diz assim: ao invés de altares de pedra, temos hoje em nossos dias crentes com corações de pedra. Precisamos de ver homens e mulheres com corações quebrantados na igreja do Senhor Jesus. Nossa igreja precisa de pessoas assim. Ore comigo assim. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Jeremias 24, 7 vai dizer: eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Eu quero terminar, dá um clique aí, 2 minutos, falar sobre o sentido, por exemplo, a palavra coração. Eu não sei se você sabe, mas o coração, na tradição bíblica, o radical da palavra, significa algo que gira. Coração é algo que gira. Talvez, amados e amadas, na sabedoria das Escrituras,
o coração é que nos leva, por exemplo, a sermos tão inconstantes. Nós nos voltamos, ora para cá, ora para lá, nós giramos, oscilamos, somos adoidados, amalucados, vez por outra tão birutas, né, como aquele pano cônico dos aeroportos. Giramos. Por isso que a gente não pode confiar em nosso coração, porque ele é enganoso. Ele nos faz girar muito. E eu não quero eu quero honrar o púlpito, mas é só para dizer o significado da palavra. Por exemplo, um insulto que alguns se utilizam para nominar uma pessoa boba, uma pessoa inconsequente, é o insulto babaca. Babaca vem do tupi, a língua